Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós celebramos a festa da Basílica de São João de Latrão, que foi a primeira basílica construída para o Papa desse ano, no século IV. A Basílica de São Pedro foi construída depois, a partir do ano 500, depois já foi reformada em 1500, alguma coisa, né? Bem, a São João de Latrão é a Catedral de Roma. É onde tem a cátedra do Bispo de Roma. O Bispo de Roma é o Papa, né? Então, o Papa é o Bispo de Roma. Lá na Basílica de São Pedro, ela tem uma simbologia universal, mas lá não é a catedral. Lá é uma simbologia da Igreja Universal, né, de Pedro como o alicerce da igreja que Jesus fundou, mas a catedral é em São João de Latrão. E por que nós celebramos? Aqui, que eu queria que vocês um pouco prestassem atenção. Sempre na igreja, existe uma interface, a palavra é essa, entre uma igreja invisível e a igreja visível. Então, quando a gente fala igreja, cuidado, você pode estar falando de uma igreja invisível, que vai além do templo e da hierarquia visível da igreja católica. E você pode estar falando da igreja visível, que é o templo, a hierarquia da igreja católica. Bem, essa visão, ela foi do século passado, a teologia de alguns teólogos, bem Lubac, né, e tantos outros aí, que foram aprofundando sobre o que é a igreja. É difícil definir o que é igreja. Quais são as definições de igreja que nós temos? Corpo de Cristo, que é a igreja invisível. Existe um dogma que diz: fora da igreja não há salvação. É um dogma. Esse dogma foi interpretado antes, no século XIX para trás, como fora da igreja católica não há salvação. Com o aprofundamento do que é a igreja como corpo místico de Cristo, o que é o corpo místico? Todo batizado faz parte do corpo místico de Cristo. Então imagina que existe todos os batizados como corpo e a alma seria o Espírito Santo que a gente recebe no batismo. Todo mundo unido. Essa igreja, corpo místico, os evangélicos participam também. Porque eles são batizados, não são? Então, cuidado. Os evangélicos participam. Todo batizado participa do corpo místico de Cristo. Só que hoje se ensina que você pode participar do corpo místico de Cristo de uma forma mais perfeita até uma forma menos perfeita, de acordo com a consciência e com... O que se sabe? É que a Igreja Católica, visível, é ela que detém a maior parte das perfeições da Igreja invisível, mística. Por exemplo, a Igreja Católica tem os sacramentos, que na outra não tem. Tem os santos, tem Nossa Senhora, assim por diante, né? Então nós somos aqueles que detêm todas as perfeições praticamente. Por isso nós vamos ser mais cobrados do que os evangélicos. Quem é que participa mais perfeitamente da igreja invisível, do corpo místico? O católico, em estado de graça, santo, né? Em segundo lugar, o evangélico reto, que segue bem a sua doutrina. Porque ele não tem os subsídios que nós temos e mesmo assim tenta. Depois, o evangélico que não está em estado de graça. E por último, o católico em pecado mortal. Porque nós seremos cobrados mais. Agora, essa igreja invisível, ela precisa ser encarnada na história. Aí entra a hierarquia da igreja. Aí entra o Papa, os bispos, o templo construído, né?
Quais são as outras definições de igreja? Uma das definições de igreja, uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que é difícil exaurir tudo de igreja em uma definição. Então nós temos várias definições de igreja. Mas sempre vocês têm que raciocinar nessa interface entre igreja invisível e visível. Eu não completei. Eu falei que existe um dogma que fora da igreja não há salvação. Então, primeiro, os evangélicos estão dentro da igreja invisível, concorda? Então pode ter salvação. Depois, as pessoas que nunca tiveram contato com o cristianismo, o budismo, lá no Tibete, eles podem ser salvos? Sim. Mas por que se fora da igreja? Ora, se a igreja é o corpo místico de Cristo, e se não existe salvação sem Cristo, todo mundo que é salvo por Cristo, mesmo os tibetanos, se eles seguirem a consciência, a lei moral natural, eles serão salvos por Cristo, não é? E o corpo de Cristo não é a igreja? Então também serão salvos pela igreja. Essa é a interpretação do dogma hoje, que fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora de Cristo não há salvação, e a igreja é o corpo de Cristo. Mudou, aprofundou o dogma. O dogma, ele pode crescer, se desenvolver, ser aprofundado. As outras definições de igreja, de plebis adonata, de trinitate plebis adonata. O que quer dizer? Um povo reunido pela Santíssima Trindade para a Santíssima Trindade. O de em latim, ele tem tanto a conotação de pela como para. Então, qual que seria? A Santíssima Trindade convoca um povo para ele. Então, vocês são um povo convocado pela Trindade. Povo de Deus. É outra definição de igreja. Um povo de Deus escolhido, santificado, separado pela Santíssima Trindade, para viver com ela para sempre. Então vamos lá. Se a igreja é povo de Deus, separada pela Trindade, e os não batizados seriam o quê? Povo de Deus a caminho. Povo de Deus a caminho. Por isso que não se pode jamais deixar de ser missionário. Quando o Concílio Vaticano II disse que as pessoas não batizadas poderiam ser salvas pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, muitos missionários desistiram das missões. Não queriam mais, porque já que o povo pode ser salvo, o que eu vou fazer lá na Índia, na China, ser perseguido? Deixa ele ser salvo lá. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica famosíssima chamada Evangelii Nuntiandi, o evangelho que se deve anunciar. E ele explica que existe uma semente do verbo em cada pessoa não batizada lá na China, e toda semente tem o direito de crescer. Então, nós temos que continuar a evangelizar, sim. E até hoje cresce essa ideologia no ecumenismo que você não tem que mais converter ninguém. É errado. Só que o ecumenismo, ele é um ecumenismo inclusivista. Você vai pegando o que tem em comum e vai abraçando a unidade até chegar naquela que tem a plenitude da revelação, que é a Igreja Católica. Claro, é difícil, porque a outra pessoa tem que ser humilde. Ela tem que ser humilde. Então vamos lá. Igreja, corpo místico de Cristo, que é uma igreja invisível, que até todos os batizados participam dela. A igreja visível, por isso que a igreja fala que a própria igreja visível é um sacramento, não propriamente dito. O que é um sacramento? Sacramento é um sinal eficaz da graça. O sacramento que a gente vê, que realiza o que significa. Por exemplo,
O sacramento do batismo tem a água, eu vou lá, eu te batizo. Aquilo ali é um sinal de que a pessoa está se tornando filha de Deus e o Espírito Santo, na mesma hora, ela se torna filha de Deus. A confissão, eu te absolvo, tem um sinal. Você vê o padre dizendo. Na mesma hora, a pessoa é perdoada dos seus pecados. O matrimônio é um sinal. Na mesma hora ele se torna uma só carne. Então, aquilo que ele significa, ele realiza na hora. Santo Agostinho dizia que sacramento seria como se fosse um sinal que diz outra coisa. Por exemplo, você vê fumaça, então tem fogo. A fumaça é um sinal de que tem fogo. Então, os sacramentos são sinais de que a graça santificante está agindo. A igreja, como agora tem igreja visível e igreja invisível, não tem? Então, a igreja visível é um sinal que remete à igreja invisível. Então, é um sacramento. Só não é um sacramento propriamente dito, porque ela não realiza a graça dos sacramentos normais. Mas a igreja visível, é um sinal, parte de uma igreja invisível muito maior, que participa também os que estão no céu e no purgatório. Dessa igreja invisível, participam não só os batizados desse mundo, mas os que estão no céu e os que estão no purgatório. Por isso que, como é que chama os que estão no céu? Igreja triunfante. Como é que chama os que estão no purgatório? Igreja padecente. E os que estão aqui na terra? Igreja militante. Está difícil, Rosa? Não? Vocês conseguem entender mais ou menos isso? A ideia de igreja invisível, igreja visível, o batizado que participa de tudo, o povo de Deus que é convocado pela Santíssima Trindade, o povo de Deus a caminho são os não batizados que precisam ser evangelizados. A igreja como sacramento, esse templo é sinal de que existe uma igreja maior ainda por trás dele, por isso que vira um sacramento. Por isso que na Igreja Católica, o templo visível também é sinal de uma igreja maior. Por isso que nós celebramos hoje São João de Latrão. A cátedra de Roma simboliza toda a igreja católica. Então, sempre na igreja, o templo é sempre sagrado. Por isso que Jesus expulsou do templo. Porque parece um pouco paradoxal o que Jesus fez. Primeiro, ele expulsa os vendedores lá do templo, que fazia da casa um lugar de comércio. Depois ele fala que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Ele está juntando a igreja visível, que tem que ser sagrada, com a igreja invisível, do templo, do corpo de Cristo. Entendeu? Aqui é um sinal que está juntando as duas coisas. O templo não vai ser mais só pedra, mas também ele simboliza o templo invisível, os batizados, o corpo de Cristo. É muito importante isso aqui. Poucas pessoas têm essa noção na igreja, tá? Vocês católicos têm que ter essa noção. Templo visível, igreja visível, hierárquica, igreja invisível, igreja como sacramento, os sacramentos que são, povo de Deus a caminho, convocado pela Trindade, a necessidade de evangelizar os demais povos, mesmo que eles podem ser salvos pelo corpo de Cristo, que é a igreja, e assim por diante. É muito importante isso, muito importante. Então, que Nosso Senhor nos dê a graça cada vez mais. Nossa Senhora, personificação da igreja. Não foi ela que gerou o Cristo? Aqui, imagina um útero, e ali é o filho, né? Então, Nossa Senhora também simboliza a igreja. Quando ela foi perseguida em Apocalipse, essa perseguição a Nossa Senhora também é perseguição à igreja. Então, quando a gente fala de Nossa Senhora, que gera santos, a forma que Nossa Senhora põe no seu útero, qual que é? Os sacramentos. A igreja que gera santos dos sacramentos. Entendeu? Então,
Então também tem essa conotação de Nossa Senhora como igreja, a mãe da igreja. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a personificação da igreja. Então, não é uma coisa contra a outra. Tudo é uma riqueza enorme na igreja, uma riqueza extraordinária. Hoje vale a pena você chegar mais tarde, viu? Estou terminando aqui. Então, a riqueza enorme da igreja. Guarda isso na cabeça. Não é uma coisa contra a outra, uma coisa que complementa a outra. Que Nossa Senhora abra a nossa mente para entender o que é a igreja e respeitá-la e amá-la. Assim seja.